vamos abrir. Vamos abrir. Sua resposta vai vir mais difícil agora. Vamos abrir. Se a gente, né, tá nesse mundo e a gente vai passando por ele, a gente muitas vezes se esquece que a gente precisa do outro o tempo inteiro. Até mesmo para você estar sozinho na sua casa, você precisa de alguém que te levou à luz, que construiu aquele lugar, que administra o seu prédio, que levou para você um alimento ou que você foi comprar no supermercado. Então, nós estamos cercados de pessoas o tempo todo. Então, existe também esse aspecto, essa ilusão de que eu não preciso lidar com o mal-estar, que é conviver com o outro, que dá trabalho. Então, eu fico quietinha dentro de casa. Mas se algo afeta em relação ao outro, isso vai te afetar. Né? Não só para você viver a sua vida e passar por dificuldades sozinha, como se mudar, se você adoecer, alguém para cuidar de você e etc. Acaba virando uma rede de serviços, em vez de virar uma rede de contatos, né? de afetos. Então, isso também a gente precisa parar e olhar. Né? O que há aí que me impede tanto de depositar esse afeto no outro? Né? Alguma coisa passa por aí. Aí passa para cada um. Você também não precisa contar. Pois é, eu já a pergunta fica, não precisa contar. Mas né, é bom refletir. Eu acho que são coisas importantes a gente parar e refletir. De onde vem a minha dificuldade em depositar no outro certa confiança? Acho que você está a fim de falar alguma coisa. Não, na verdade era uma reflexão, uma pergunta, na verdade. Porque no início você falou assim que o que a OMS detectou e indicou assim foi que os jovens agora não estão tendo essa conexão, e isso que chamou dessa epidemia de solidão, né? Essa falta de conexão, né? E aí eu ia te perguntar se isso é um fruto do tempo, assim, se e se é um problema que se retroalimenta. E aí eu só vou explicar aqui a minha linha de raciocínio. Por quê? Na verdade, eu não vejo que a internet criou o problema. Eu vejo que a internet foi uma solução que a gente deu para um problema que foi sendo construído. A internet foi virando um problema junto com outro problema que vinha antes, que é a questão do excesso da força de trabalho que a gente precisa ter para adquirir as coisas ao longo do tempo. Quer dizer, a gente precisa cada vez trabalhar mais para adquirir as mesmas coisas. E aí a gente fica mais exausto, a gente fica mais cansado, né? E aí vem a internet que te dá a possibilidade de fazer determinadas coisas por ela, que você não precisa fazer fora dela. E aí você vai substituindo essa coisa de fora pela coisa da internet, e aí te sobra mais tempo para trabalhar, e aí você trabalha mais, e aí você fica mais cansado, entendeu? Entendeu minha linha agora? E aí essa é a minha pergunta. Sua linha de raciocínio está trazendo aqui uma ilustração do que a gente pode ler como o discurso capitalista. Lacan falava isso. Lá nos anos 70, ele já apontava essa problemática de um discurso capitalista que hoje a gente pode ver no neoliberalismo, que é essa aí. A gente entrou numa formatação da economia socioeconômica em que o mercado se tornou um pouco mais desvinculado do Estado. Então, o neoliberalismo tem esse mote. Então, o mercado se torna um pouco mais desvinculado das regulações do Estado, ele se regula pelo próprio mercado. Com isso, você tem um aumento de demanda, de oferta, e aí as coisas vão ficando maiores. Você tem também um aumento da tecnologia, as coisas vão ficando maiores, eu quero dizer assim, o consumo vai ficando maior. Você tem um aumento da tecnologia que faz com que aquele produto anterior seja descartado porque ele já se tornou obsoleto. E aí você tem sempre o próximo, e o próximo, e o próximo. A gente não conserta as coisas, né? Não se conserta mais porque não vale a pena financeiramente consertar. Então tem um lado também do dinheiro que entra aí. Os produtos vão tomando uma graça se for o próximo, não se for o consertado. É claro que tem movimentos que estão indo ao contrário disso. Mas eu estou dizendo na massa, né? Assim, em geral. E isso aí é a gente topando a ideia
de que se eu comprar o próximo, eu vou ser mais feliz. A conta é boba, assim, mas dentro da gente ela é muito confusa. Se eu comprar o próximo, eu vou ser mais feliz. Mas para eu comprar o próximo, eu tenho que trabalhar mais. Para eu trabalhar mais, eu não tenho tempo, porque a minha agenda está muito cheia de tarefas, para eu me encontrar com a fulana. Mesmo porque, fulana vai me trazer um tanto de problema que eu não estou afim de lidar agora, que já faltam os meus. Então, eu não estou afim agora de lidar com esse problema da fulana, depois eu encontro com a fulana. Aí eu dou uma curtida na foto dela aqui. Oi, vamos encontrar, vamos mesmo, Saudade. vamos sim, vamos marcar. Vamos, até mais. Aí passa um ano e você não vê a fulana. Mas você está lá naquela loucura do trabalho e das coisas que você sente que você tem que comprar mais, porque você está enxergando que dentro daquela janela limitada da vida, que é a rede social e a internet, está todo mundo com aquilo, menos você. Então, você tem que pegar, porque senão você não pertence. Se você não pertence, quem é você no mundo? Aí vem a sensação de solidão. Então, isso tudo está reconectado. Como que ficam os laços no meio disso? Os laços sociais vão se tornando produtos. Pode reparar o tanto de gente que tem por aí falando assim, você tem que ter um networking, uma rede de contatos. Para quê, gente? Pra quê? Pra quê? Para fazer conta. mais dinheiro. Ah, não quero, não. Mas é isso que vem sendo ultimamente. Faça a sua rede de contatos. Se una com pessoa, você promove o fulano promove você, e você vai formando um network. Tudo referenciado a um valor monetário por trás. Vamos colocar uma página na internet. Quantos seguidores você tem? O valor do profissional fica atrelado ao número de seguidor. Eu não bombo na internet, nem pretendo. Não é meu foco. Eu preciso de tempo que eu não vou estar na internet para eu trabalhar e estudar, para eu dar conta de ser boa. Então, não adianta eu estar com um número incrível na internet. Eu não consigo sustentar, né? Eu não vou contratar alguém também para fingir que eu sou maravilhosa naquele número. Não é, porque tá? Pois é, eu entendo que isso Mas vem o de outro ponto da lugar. internet é que você tem que mostrar Isso. Eu Mas entendo que mostrar isso pra vem de quem? outro E lugar. é isso, mostrar pra quem? Eu fico pensando assim, eu tenho pouquinho seguidor, assim, quer dizer, eu acho que já é um tanto suficiente, porque tem hora que eu olho e falo assim, gente, eu não conheço esse tanto de gente. Aí que tá. Aí você fala, por que essas pessoas estão me seguindo, assim? O que eu tenho que mostrar? O que eu posso mostrar? Aí às vezes eu fico com vergonha de postar alguma coisa, ou então eu falo, isso é importante pra quem, gente? Só pra mim, eu vivi, não preciso postar isso, sabe? Aquela coisa, tipo, por que eu tô postando ali? Mas aí você tem, assim, isso é o seu julgamento. Você pensa, analisa, né? Tem gente que entra nessa onda e entende que só existe se posta. Né? Só acontece se posta. Só tá paga a academia se tá lá na rede social, né? E aí vai. Às vezes só paga mesmo, vai lá, tira e vai embora. Entendeu? Também. Eu tô lá conversando, batendo papo, faz duas coisas e volto. Só tira foto. Mas aí, onde que entra isso, né? Isso foi se tornando um valor. Um valor social, um valor monetário, porque as pessoas monetizam a partir disso. E ao se tornar um valor, a gente está começando a dar um valor de mercado de produto para as pessoas. Então, fulano não se vende bem. Já viram isso? Fulano não se vende bem. Então, ele se torna um produto, interessante ou não interessante. Como que a gente começa a fazer os laços? Aí eu estou indo lá no Bauman. Sei que você gosta do Bauman, né? Anotei. Aí a gente vai lá no Bauman, os laços ficam líquidos. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando o seguinte para nós, que se antes a gente tinha certos tipos de relação em que elas se sustentavam a partir das dicotomias e ambivalências que toda relação tem, amor e ódio, presta ou não presta, o café vai dar certo, às vezes vai dar errado, o papo vai ser bom, às vezes vai ser ruim. Você vai encontrar com alguém, você vai ter prazer, então você também vai ter desprazer. Então, isso tudo a gente tinha que manejar nas relações, porque eram outros tempos. Agora, o que a gente tem? Bom, eu não preciso passar por tanta coisa assim que não me agrada. Então, eu fico perto aqui o tanto que está me valendo, mas se chega perto demais a ponto de me incomodar, eu também não preciso ficar tão próximo. Mas e o porco-espinho? Isso, é a ideia do porco-espinho. Eu fico junto para ficar quente o suficiente, mas não tão próximo a ponto de me machucar. Isso, Ok. eu tô nessa. De um outro lado, se eu fico também aqui muito acomodado nesse porco-espinho, a sensação é de que eu estou perdendo alguma outra coisa que pode ser mais interessante, algum outro alguém que pode ser mais interessante, assim como um produto.